Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Feijó. Em primeiro lugar, muito obrigado pela visita de vocês aqui no nosso canal. Está prestigiando aí mais um vídeo, né? O nosso conteúdo. Estamos disponibilizando aqui um conteúdo de reta final do ano de 2022, né? Como eu coloquei para vocês nas redes sociais. Então não esqueçam, tá, pessoal? Aproveita e já se inscreve no canal, já curte o vídeo, deixa comentário que eu sempre acabo retornando para vocês também. Tá? Vamos aproveitar bem as nossas aulas agora. A gente vai começar hoje com a parte de banco de dados, obviamente, como eu já tinha colocado para vocês no cronograma. Ok, daqui a pouco vou explicar um pouquinho mais como é que vai funcionar a nossa ferramenta, como é que vai funcionar a aplicação que a gente vai desenvolver ao longo desse mini curso. Não se esqueçam de acessar o professorfeijó.com.br. Ali vocês conseguem ter acesso às redes sociais, conseguem ter acesso à conexão comigo direta pelo LinkedIn, pelo WhatsApp, canal do YouTube, conseguem mandar o contato também pelo formulário se preferirem, tá? E acessar logicamente os últimos vídeos, né, que já fica esses três thumbzinhos ali dentro do nosso site, mas obviamente acessando o canal ali vocês conseguem ter o acesso direto. Por isso a importância, obviamente, de se inscrever no canal e deixar habilitadas as notificações para saber quando é que chega conteúdo novo, ok? Ah, bom, pessoal, vamos começando devagarinho. Eu estou utilizando dois monitores, por isso que eu fico intercalando entre olhar para a câmera e olhar aqui para o lado, tá? Justamente porque esse monitor aqui é menor, a minha resolução acaba ficando melhor na hora de fazer o compartilhamento com vocês. Primeiro detalhe, tá, pessoal? Vamos só alinhar as expectativas em relação ao que a gente vai ver. Tá? Está dividido o curso, né, a Web Application from Scratch, em três partes, tá? Não sei se vão ser três vídeos, vou ver como é que vai ser o andamento, dependendo eu quebro em mais, mas eu vou notificando vocês pelo canal e pelos próprios vídeos, vai ficar fácil de poder encontrar ali o conteúdo, certo? A parte de hoje, a parte inicial, modelando o banco de dados com o MySQL. A gente vai utilizar o MySQL ou o MySQL, né, como a gente fala, para poder hospedar os nossos dados da nossa aplicação que a gente vai modelar, ok? O que nós não veremos para deixar alinhadas expectativas? Eu não vou ter, justamente por questão de tempo, por questão de necessidade de horas, né, para a gente poder agrupar o conteúdo e tudo mais, ou seja, justamente por tempo mesmo a gente não vai ver conceitos básicos de SQL. Nós não vamos ver como instalar as ferramentas do Champ e do MySQL Workbench, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês um link que explica sobre isso. Está aqui no meu canal, se procurar vocês vão encontrar a explicação de como é que funcionam as suas ferramentas, tá? O que a gente vai ver? Nós vamos ver como modelar nosso banco base, a estrutura base, para a gente poder manipular os dados e os registros que vão ficar da nossa aplicação e como criar o nosso SQL sobre um diagrama de projeto. Tá? Então eu já tenho o diagrama, vou explicar para vocês e na sequência a gente vai progredir em cima desse diagrama. Antes de a gente começar também mais um detalhe, todos esses arquivos que eu estou criando, ele está dentro de um repositório, está indicado aqui embaixo, na parte de baixo do vídeo, vocês conseguem ter o acesso a um repositório que fala do Web App from Scratch. Detalhe importante, por que é from scratch? Que é do zero. Nós vamos criar ela do zero, nós não vamos pegar um framework que vai nos dar ela pronta, tá? Então nós vamos criar o banco, depois nós vamos criar o back-end, a API, e depois nós vamos criar o front-end com React.js para poder ter a apresentação do conteúdo da nossa aplicação. Tá? Tudo isso eu vou explicando mais para frente conforme nós formos evoluindo dentro dos nossos módulos, certo? Por isso o Visual Studio. O Visual Studio ele vai estar aqui, mas ele vai ser utilizado só no próximo curso, não nesse ainda do banco de dados. Tá? Então o que acontece, pessoal? Duas ferramentas que eu vou ter aqui me dando o apoio. Tá? Uma delas é o Champ. Eu falei para vocês que eu não ia me aprofundar, não iria explicar justamente esse cara, mas o Champ, só para vocês entenderem rapidamente, o nome dele se chama Champ. Aqui tá a tela, deixa eu puxar para cá. Aqui, tem que ir arrastando aos pouquinhos no Windows, tá? Porque o X seria um cross, tá? Um cruzamento do Apache com o MySQL, com PHP e com Perl, que é uma linguagem de scripts. Nós não vamos utilizar esse cross, nós não vamos utilizar todas essas ferramentas. Eu sou um cara que eu sou apaixonado por PHP e eu só acabo ficando, né, muito vinculado ao MySQL e ao Apache.
mas o MySQL não é um banco para PHP, muito pelo contrário, é um banco de dados assim como um Oracle com uma SQL Server, com as suas particularidades, como acontece com os outros, tá? Mas eu recomendo a instalação do Champ porque ele é leve. Eu baixo o pacote desse cara e eu chego aqui nessa telinha que vocês estão vendo. Aqui eu estou na versão 3.3.0, tá? Mas não precisa ser exatamente essa versão, pode ser uma mais recente. E aqui eu ligo o que eu quero utilizar. No nosso caso, eu vou startar o meu banco de dados. E com esse banco de dados startado, agora eu tenho ali o meu SGBD, né, meu sistema de gerenciamento de banco de dados já funcionando e pronto para me atender. E eu não preciso mais ficar com o meu champ aberto, eu posso fechar ele aqui. Ok? Segunda ferramenta, MySQL Workbench. O nosso MySQL Workbench ele vai ser responsável por nos ajudar a observar o diagrama que nós temos, tá? Bem como com esse diagrama de banco nós criarmos o banco de dados. Quem já conhece banco de dados sabe que eu posso criar um diagrama e sobre o diagrama criar o banco. Tá? Ou eu posso ter o diagrama e criar o banco com SQL, que vai ser o caminho que nós vamos seguir. Ou a terceira opção, posso ter um banco já criado e fazer a engenharia reversa, que é criar o diagrama sobre esse banco, que é o que nós vamos fazer também para comprovar que o que nós fizemos ficou de acordo com o nosso diagrama. Ok? Então, primeiro detalhe aqui, pessoal, eu vou abrir o diagrama do nosso projeto, tá bom? Demora um pouquinho para carregar. Esse diagrama, vocês não vão precisar dele. Só quem quiser estiver acompanhando a aula, que quiser olhar o diagrama propriamente em si, tá? Demora um pouquinho para carregar aqui, mas está aqui o nosso diagrama, tá? A gente vai criar o banco de dados sobre essa definição. Imaginem que vocês receberam de algum projetista, né, numa arquitetura, o diagrama e vocês precisam criar esse SQL para poder gerar esse banco de dados aqui. A nossa aplicação ela vai ser uma aplicação de to-do list. O que é um to-do list? Uma lista de tarefas. Essa lista de tarefas pode incluir coisas como assistir um filme, ir ao mercado, levar o carro na oficina, levar o bebê na creche, uh, sei lá, ir visitar um parente querido, ir numa aula de React.js com Cícero e por aí vai. Tá? Então, vou ter essa listagem, né, essa lista de tarefas para eu poder gerenciar. E essas tarefas elas vão possuir tipos, tá bom? Então esses tipos eu posso dizer para vocês que serão tipos como, por exemplo, educação, diversão, viagem, música, o que eu quiser para poder classificar, certo? Segundo detalhe, nem toda lista, todo item da minha lista, ele vai ter um tipo, ele não é obrigado. Então o que que a gente analisando esse diagrama, o que que nós temos aqui? Nós vamos utilizar as nomenclaturas em inglês, tá? Para já facilitar esse negócio mais âmbito mais profissional, que é o que a gente costuma fazer dentro da empresa, ter essas nomenclaturas em inglês. Tá? E aqui eu vou ter uma tabela de to-dos e uma tabela de types. To-dos seria o que há para fazer, a minha lista, e types, obviamente, nossos tipos. Tá? Primeiro detalhe que eu peço observação de vocês é que eu tenho um relacionamento de 1 para n, ou seja, um tipo pode estar acessível para diversas listas, 1 para n. Tá? E como isso daqui existe uma bidirecionalidade, se eu ler ao contrário, uma lista ela pode estar atrelada a um tipo. E esse tipo pode ser 1, e como forma a relação aqui, pode ser 0, pode não ter nenhum tipo vinculado à nossa lista. Os atributos. O meu ID to do, que vai ser minha chave primária, do tipo inteiro, sem sinal, autoincremental. O meu title, que vai ser um varchar de 50 not null. O meu description, que vai ser do tipo text not null também. E o meu creation, que vai ser um datetime, que ele não é obrigatório, mas ele vai pegar a data do sistema, o current timestamp do sistema do MySQL. Tá? Ou seja, a hora da máquina e a data da máquina que está rodando o banco. Por fim, eu tenho meu ID type, que ele é a nossa foreign key, nossa chave estrangeira, que ele vem lá com o vínculo da tabela de types. Tá? E a tabela de types ela é composta pelo ID type, que é a sua primary key, da mesma sequência, inteiro, sem sinal, not null, autoincremental, e um name, que é um varchar de 20. Tá? Obrigatório também. Algumas perguntas que vocês devem estar se fazendo. Cícero, tu vai mostrar como é que vai ficar a solução no final? Eu vou dizer que não, porque eu não tenho ela pronta. Vocês vão fazer ela junto comigo e a gente vai montando e dependendo, conforme for a nossa decisão e tempo,
eu vou dizer, ah, pessoal, vamos plugar tal coisa, vamos melhorar essa experiência, vamos fazer um design responsivo. A gente vai ver como é que as coisas vão surgindo. Mas qual é que é o nosso propósito? Ter a nossa aplicação end-to-end, ou seja, do front com back e o banco, obviamente alimentando, e eu ter essas três camadas interligadas entre si e funcionando, tá? Uma dica, pessoal, eu vou estar subindo todos esses códigos das aulas no GitHub. Meu conselho, criem um repositório para vocês também dentro de um GitHub e comitem conforme foram feitas as lições lá dentro. A aula de hoje ela vai estar comitada só como criação do banco, então não vou nem fazer o commit junto com vocês aqui porque não tem muito o que a gente fazer. Até dá para fazer no final ali, se a gente optar. Mas as próximas aulas a gente vai criar nossa API, nós vamos criar nosso front-end. E se sobrar um tempinho, eu quero dar um pouquinho de dica de deploy. Como é que eu consigo hospedar esse front, esse back e esse banco, tá? Para deixar a aplicação rodando. Ok? Mas vamos por partes, vamos ver como é que as coisas vão evoluindo aqui. Confesso para vocês, é a segunda vez que eu estou gravando esse vídeo, porque o OBS travou na minha gravação. Eu já achei que estava pronto, eu terminei esse vídeo ontem, eu estou gravando ele de novo hoje. Tá? Então vamos lá, eu estou tendo que monitorar algumas coisas aqui para ver se a gente não vai se exceder. Certo, pessoal? Então vamos lá. Vou deixar o diagrama aberto. O que a gente precisa fazer? A gente vai voltar aqui, vir aqui no nosso Workbench, a gente vai criar um novo script, tá bom? Então esse script que eu quero vir aqui, eu tenho que clicar aqui na casinha, ali em cima no Home. Ó, meu diagrama ainda está aberto numa tab. E aqui, lá naquele vídeo que ensina a configurar uma SQL Workbench com Champ, que está aqui na descrição do vídeo, vocês vão ver que tem aqui um card. Esse card é o card de conexão. Ele conecta meu Workbench a um banco. Que banco? Meu banco do meu Champ, que é local. Tá? Isso daqui eu não vou ensinar aqui como é que faz. Tá? Vocês têm que saber já por lá, senão dá uma pesquisada na internet, mas é só configuração. Tá? Então, tá aqui o meu cardzinho. Ok. E daí o que nós vamos fazer, pessoal? Deixa eu fechar esses caras aqui. Talvez eles vão se tornar um pouco desnecessários. Nós vamos clicar no primeiro ícone aqui que vocês estão vendo, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom desse cara para nós. E esse primeiro cara, o que nós precisamos fazer? A gente vai criar um script de criação do banco baseado naquele diagrama. O nosso banco de dados ele vai se chamar um banco de dados que vai se chamar Web App. Tá? Vamos chamar ele de Web App. Depois vocês trocam o nome se vocês quiserem. Create Database Web App. Tá? Use Web App. Só que o primeiro detalhe, isso daqui é um script que eu quero, quando eu rodar ele, ele cria a base from scratch, do zero. Então, para criar ela do zero, para evitar que eu tenha alguma interrupção no meio da execução do meu script, eu vou testar se essa base não existe. Se ela existir, eu vou matar ela. Ah, Cícero, mas e os dados? Esse é um script de criação do zero. Se vocês executarem ele numa base pronta, o risco é de vocês. Tá? Então, drop database if exists web app. Mata a base, cria ela, usa. Tá? Vamos botar um comentário aqui. Comentários em inglês também. Vamos tentar manter esse pattern aqui, esse padrão aqui dentro, né? Script for database structure creation. E vamos botar aqui from scratch, do zero. Tá? Aqui a gente criou a primeira parte. Vamos salvar esse cara. Eu já tenho os arquivos vazios que vocês não vão ter esses arquivos, tá? Me esqueci de apagar do teste de ontem, do vídeo que eu gravei ontem. Mas a gente vai chamar esse cara aqui de dump web app.sql. Quem que é o dump? O dump é um despejo, né? Dá um sim aqui no meu caso, porque vocês não devem ter esse arquivo aí. Então tá lá, dump web app. É esse cara que eu rodar. Se vocês quiserem rodar esse script que vai estar no repositório depois numa outra máquina ou na máquina de vocês, ele vai destruir a base e vai sair criando tudo de novo. Perfeito? Vamos lá. Então, dentro das nossas tabelas do diagrama, pessoal, o que a gente tinha? Uma tabela de to-dos e uma tabela de types. A tabela de types é a mais simples, vamos começar por ela, tá? Um ID type e um name varchar de 20. Vem para o script. Tá? Então,
create table types. Deixa eu botar aqui na semântica, né? Create table. Tanto faz no SQL, mas para a gente manter um good pattern aqui. Não esquece, pessoal, a dica que eu dou nas minhas aulas, né? Engine igual aí no DB, uma MySQL, dependendo da versão dele, por padrão, ele trabalha com a estrutura MySum. E MySum não é relacional, não suporta foreign keys. Logo eu preciso ficar me preocupando com essas coisas aqui na criação. Ah, dá para configurar o core? Dá, mas aqui a gente vai fazer direto no nosso SQL script, ok? ID type. O ID type ele vai ser um int, um signed, not null, auto incremente. E como a gente sabe, eu posso definir que ele vai ser a minha primary key aqui. Eu prefiro definir lá embaixo, mas eu vou fazer aqui um negócio mais direto. Tá? Name vai ser um varchar de 20, not null. Isso daqui cria nossa tabela de types. Tá? Vamos salvar. Vamos executar para ver o que acontece. Ctrl Shift Enter, ele sai varrendo o script. Olha lá embaixo no terminal. Tentou dropar, não tinha, criou a base, usou a base e criou a tabela. Tá? O que vai ser o próximo passo? A gente vai criar a nossa tabela de to-dos. E a nossa tabela de to-dos, quando eu rodar aqui, eu vou destruir a base e vou criar tudo de novo. Não vou ficar alterando a base agora aqui. Então é um script que ele tem que ser rodado de ponta a ponta. Create, agora vamos para a nossa... Deixa eu puxar para cá. Vou botar uns comentáriozinhos, né? Types table. Vamos botar aqui maiúsculo porque ele é uma tabela. Types table. To-dos table. Create table to-dos. Todos, né? To-dos. Engine igual INO-DB. Vamos dar uma espiada lá no nosso diagrama. Tá? Não sei se não foi isso que me travou, espero que não trave de novo o vídeo aqui. ID to do, title, description, tá? Vou até fazer o seguinte, gente. Estou com um certo receio de ficar trocando essas tabs aqui, porque parece que o nosso workbench ele dá uma comida de memória forte ali. Ó. A CPU vai lá em 45% uso da minha CPU, sabe? Eu não sei se não foi isso que travou o meu OBS. Ah, deixa eu puxar para cá um pouquinho. Olha só, vocês podem ver que ela vai se construindo aos poucos, ó. Isso não é normal. Tá? A ferramenta ela é pesada. Vamos puxar para cá e a gente faz um Alt Tab aqui, ó. Ah, tirei um screenshot ali. Então, o que, que a gente tem lá no To-Do? A gente tem um ID To-Do, que vai ser tipo int, um signed, not null, auto, incremente, que vai ser a nossa primary key. Ok, que mais? Title. Title vai ser um varchar de 50 not null. Por que not null? Porque é um losango pintado ali dentro do nosso diagrama, né? Description. Description vai ser do tipo aí, fechou 18 minutos, 20 minutos, meus fones desligam se ele não tem áudio de retorno, tá? Quem me conhece já sabe que esses fones aqui da HyperX têm esse problema, eu não consigo desabilitar isso. Tem um standby automático. Tá? Então, description, text not null. Creation. O creation vai ser tranquilo, não vai ser obrigatório, mas ele vai ter um default, caso eu não mande, vai ser o uso do current times temp do banco, que vai pegar a hora e a data local, certo? E por fim, a nossa chave estrangeira, ID type, vai ser do tipo int signed, faltou coisa ali, né, gente?
Volta um pouquinho na linha de cima, estava me reclamando, eu ignorei a creation, default, current timestamp, mas o type dele é datetime. É sempre o atributo, o tipo e as definições, subdefinições. Opa, tá? Eu soluço aqui, é frio. Vamos lá. A id type, int unsigned, né? Então, inteiro sem sinal. E esse inteiro sem sinal, eu já poderia anunciar aqui que ele é uma foreign key, mas eu gosto de dar um nome para as constraints. Tá? Então, constraints. Constraint. Vamos chamar esse cara de fk todos com types. Que vai ser o quê? A minha foreign key vai ser o id type e as references dela vai ser a tabela types id type. Não vou botar nenhum tipo de onDelete, se vai ser cascade ou se vai ser setNull. Ele simplesmente não vai permitir que eu delete types que tenham todos atrelados, tá bom? O default do banco. Dá uma última revisada ali. Vamos puxar um pouquinho aqui para o lado. Ó, deixa eu ver se cabe, né? Tudo aqui, ó. Então o que, que a gente tem lá, pessoal? A gente tem o id todo, o title varchar de 50, o description, creation, o id type, tá? Como a gente vai manter esse SQL salvo, qualquer coisa que a gente notar de anomalia, né? Anormalidade, a gente volta aqui, edita ele e regera o banco, tá? Mas eu acho que não vai ter problema. Vamos testar de novo, vou limpar esse console aqui, vou executar todo ele. Olha lá. Dropou, usou, criou a tabela, criou o to-do. Fechou. Acho que está ok. Tá? Duas coisinhas antes de nós finalizarmos aqui. Como isso aqui é um dump, vamos adicionar alguns dados já para a tabela de types e um dado para a tabela de to-do. Por quê? Porque eu quero deixar esses testes aqui dentro que no momento que nós formos criar o nosso back-end, a primeira operação que a gente costuma fazer lá dentro na API é um get para listar. E no momento que ele listar, eu quero que traga, né, essas referências para nós. E daí ali a gente vai montar a nossa query para ele poder trazer a nossa estrutura, tá bom? O que, que a gente precisa fazer aqui? Vamos criar um comentário, né? Primeiro, vou adicionar os types aqui dentro. Ah, e uma coisa importante. Nós vamos criar os types no banco. Lá no CRUD, pessoal, pelo menos momentaneamente, o que eu defini é que lá na ferramenta, na nossa aplicação, a gente vai ter a possibilidade de adicionar, né, as nossas listas, nossos to-dos ali dentro. Mas a gente não vai gerenciar por lá, justamente também por questão de tempo e por ser uma coisa repetitiva, os types. Então precisa um novo type. Ah, Cícero, eu quero ter um type e além de viagem eu quero ter um type, sei lá, de diversão, de foco. Vai vir aqui no banco e vai cadastrar, tá? Então, mas isso é o nosso escopo agora. Qualquer coisa a gente muda, a gente define. Mas aqui a gente está no banco e a gente vai deixar algumas estruturas prontas aqui. Tá? Então vamos lá. Add some data for types table. Tá? Então vamos dar um insert into types. O type só precisa do name, o resto é a chave primária. E os values, vamos passar uns values para esse cara aqui, gente. Vou botar quebrado ele assim, ó. Tá? Aqui. Values, name. Vamos botar aqui. Aqui eu posso botar em português porque daí a gente fica, né, com os dados em si. A estrutura que eu estou trabalhando que vai ser. Vamos botar aqui que vai ser diversão, trabalho, viagem. Que mais? Tipo do to-do list, né? Compras. É uma lista de compras, é uma lista de viagem, uma lista de coisas para fazer para o trabalho, uma lista de coisas para fazer de diversão. Eu acho que isso, né? Vamos botar. Eu não gosto de botar diversos, porque diversos dá abertura para muita coisa. Vamos deixar um diverso aqui.
Tá? Então o que que vai acontecer? No momento que eu rodar esse insert aqui dentro, ele vai criar ID type 1 de versão, 2 trabalho, 3 viagem, porque as chaves primárias estão zeradas, né? Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos executar o script de novo. Tá lá, derrubou a base, criou. Estou fazendo proposital, tá? Tá derrubando tudo. Fechou? Tá lá. Eu vou deixar aqui do lado um arquivinho SQL vazio. Quer dizer, vazio não, né? Sem salvar ainda. Mas ele vai ser um pouco de testes, tá? Vamos dar um use web app nele e vamos fazer um select asterisco from types. Aqui. Vamos ver se ele vai trazer para nós os types que foram inseridos. A diversão, trabalho, viagem, compras e diversos. Ok. Bombou os respectivos IDs que eu falei para vocês que iriam aparecer. Tá? Agora vamos voltar para cá um pouquinho. Se eu já inseri os types e funcionou, vamos lá. Add a test row for to-dos table. Tá? Então, isso daqui vai ser um item de to-do na tabela de to-dos vinculado a um desses types aqui para a gente poder fazer o teste depois futuramente na nossa web app. Insert into to-dos. E o que que nós tínhamos lá, pessoal? Ah, eu fechei o screenshot, não creio. Tá, não tem problema, né? O que que é só a gente olhar aqui em cima também. É o title, description, creation, não preciso mandar. Então, é o title, o description, creation não precisa, mas eu preciso mandar um ID type. E aqui os values. Esse eu vou quebrar a linha. Values. Tá? Para poder ficar mais fácil a gente enxergar. Title. Vamos colocar o title aqui. Ah, eu lembrei do qual é que era o tipo que eu ia colocar aqui. Mas eu vou colocar até mais um, tá? Já que a gente está destruindo a base de novo. Estudos. Tá? Botei um tipo aqui, quando a gente rodar, a gente... O estudos aqui, eu vou deixar ele no final. Por quê? Porque daí fica mais fácil de eu saber qual é que é o count. Apesar que eu vou contar tudo aqui, né? Então esse daqui vai ser o 1, 2, 3, 4, 5, 6. O ID 6. Tá? Então tipo aqui é título. Aprender React Native. Tá? E daí aqui a outra que a gente tem é description. Entender as diferenças entre React.js e React Native. E o tipo 6, né? O ID do tipo 6. Aqui, acho que agora foi. Tá? Estamos no final já. Vamos executar. Ctrl Shift Enter. Ele vai apagar tudo. Deixa eu limpar aqui esse consolezinho só para a gente observar. Ctrl Shift Enter. Foi. Executando. Uhum. Fechou. Tá. Nosso script está pronto, base de dados criada e registros inseridos. Vamos voltar para cá um pouquinho. Deixa eu fechar esse cara aqui do types. E agora a gente vai fazer o seguinte. Select asterisco from todos. Cara, fica muito lento quando tá gravando a tela. É incrível, né? Preciso de um computador mais ágil. Tá lá o nosso curso. Tá? Esse script aqui vai servir para vocês poderem fazer alguns testes. Então, isso aqui eu já vou salvar ele como script de teste ali para a gente poder. Agora, o que que eu preciso fazer para finalizar? Duas coisas, tá? Vamos fazer um join para ver se está trazendo o relacionamento, que isso aqui a gente até vai reaproveitar numa API depois. Depois a gente vai fazer engenharia reversa para ver se gerou o diagrama conforme o desenho que a gente tinha. Tá? Então, select. Quem já sabe fazer join, a gente sabe que a gente costuma utilizar um alias para as tabelas, né? Então, eu quero pegar td de to-do, td name. É name não, né? É title. Tá?
td description. Vamos botar bonitinho. Description, tá? E a gente vai pegar também o TP, que é o do type, o name. Ok? From todos as td inner join types as tp on todo.id type igual a tp.id type. Ok? Vou ser chato, apesar de saber que só tem um, né? Order by td.title. Tá bom? Vamos salvar esse cara antes de executar aqui. Vou salvar ele com esse nome aqui que já estava lá o arquivo do vídeo fracassado, né? Testquery.sql, tá? Test query, só uma query de teste. Vou executar esse cara aqui, vamos ver se ele vai trazer. Se eu não errei a query, ele vai ter que trazer para nós lá. Aprender React Native, entender a diferença entre React.js e React Native. E o name, né, que é o type, é estudos. Certo? Então fechamos dois arquivos, esses dois arquivos aqui são das nossas queries. Agora o que a gente vai fazer, pessoal? Para finalizar, tá? Tô fechando minhas tabs aqui. Eu vou vir aqui em cima no meu Workbench Database. Reverse Engineer. Vou mandar conectar. Tá se piscando, né? Gente, eu não sei por quê. Vamos lá, vamos esperar um pouquinho aqui. Vou dar um tempo pro cara raciocinar. Vou selecionar aqui meu cardzinho, vou mandar ele conectar. Web App from Scratch. Vou dar um Next, ele apareceu dizendo conectou no DBMS, SGBD. Vou selecionar aqui nossa base de dados Web App, apenas ela. Ele vai dizer que conseguiu recuperar os esquemas. Dá um Next, olha lá, bom sinal, dois objetos selecionados, ou seja, duas tabelas. Execute. Next. Finish. Lá embaixo. Tá lá. Types, to-dos. Assim que estava, né? Tá? Types e to-do. O id type, o name, a relação de 1 para n, a chave primária, a chave estrangeira, tá? E a criação da nossa estrutura. Certo? Acho que fechou. Sucesso, né, pessoal? Então a gente já está com a nossa estrutura montada, a base já está funcionando, as queries já estão testando. Quem se perder vai pegar lá no repositório, vai acessar o repositório, vai pegar esse dump web app from scratch.sql que tem ali, vai abrir ele, vai jogar dentro do Workbench e vai executar com Ctrl Shift Enter ou clicando naquele trovãozinho que tem ali, o iconezinho do trovão que aparece bem ali nos ícones, o primeiro. Tá? E ele vai criar toda a base para vocês. Se tiver dúvidas, posta nos comentários. Aguardem os próximos vídeos, tá? Não se esqueçam ali de curtir e de se inscrever no nosso canal. A ideia é a gente, em alguns dias, a gente ter a nossa aplicação rodando. Tá bom, pessoal? Obrigado pela presença de todos aí e fique à vontade de me procurar. Nos vemos na próxima. Até mais. Um grande abraço, pessoal. Valeu. Deixa eu fechar esse cara aqui antes de eu interromper a gravação, tá? Cadê aqui o nosso... Ó, vou deixar aqui o cronograma de fundo e eu vou matar o Workbench. Tudo pelo medo do nosso OBS travar. Fechou, pessoal. Valeu, abração.